lançamento do Poco X7 Pro, uma nova briga começa perto dos R$ 2.000. Será que ele, com o seu processamento superior, ganha? Ou o Galaxy A55, que é um dos mais vendidos e com a melhor câmera do segmento, vira a opção mais interessante? Bem, eu coloquei os dois frente a frente para entender qual pode ser melhor para você. E claro, se gostar, tem links na descrição de onde comprar com segurança. Para os que querem estar por dentro das melhores promoções, no entanto, a minha dica é entrar em escolha.cc/grupo ou o link que está aqui embaixo. Com isso em mente, bora começar o comparativo. O Poco X7 Pro, ele é um smartphone que foca muito em potência, mas com uma construção de intermediário. O Galaxy A55 tem uma construção de topo de linha, mas com um processamento de intermediário. Deixa eu até dar mais detalhes nisso. O X7 Pro, se você for olhar, ele tem uma construção de plástico. O acabamento é mais simples e são duas lentes traseiras, sem entrada para fone de ouvido ou para expansão de cartão de memória. Ele também tem uma opção com tampa traseira em couro vegano em 2 tons, que já tem uma classe um pouco maior, mas ainda assim não são materiais topo de linha, por assim dizer. No smartphone da Samsung nós temos uma tampa traseira em vidro, com 3 lentes de câmera e lateral em metal, com aspecto de aço escovado, com umas ranhuras. Isso dá uma textura para o smartphone. Ele também não tem o conector P2, mas traz expansão para cartão microSD. O bom é que esse ano finalmente ambos trazem proteção contra água e poeira, que é o que chamamos de IP68. Tem algumas regiões que estão recebendo também o celular com IP69, que garante maior resistência à pressão de água. O Galaxy A55 tem IP67, é um pouco abaixo do Poco, e isso protege ele contra poeira da mesma forma, mas a resistência à água é um pouco mais baixa. Aqui já deu para perceber que os smartphones priorizam algumas coisas em detrimento de outras para se manterem relevantes no mercado, cada um segue uma linha. Na tela, tanto o Galaxy como o Poco trazem semelhanças. No entanto, o Poco vem com mais especificações. Além do painel AMOLED, o X7 Pro tem Dolby Vision, que o Galaxy não tem. A resolução também é maior, 1220 por 2340. O brilho do Poco X7 Pro pode chegar até 3200 nits, mas a média do dia a dia fica ali em 1400. Ele também traz 68 bilhões de cores e 6,67 polegadas. O A55, por sua vez, vem com HDR10 Plus, 1000 nits de brilho e painel Super AMOLED de 6,6 polegadas, com resolução de 1080 por 2340 pixels. Enquanto a Poco trabalha com 2 protocolos de imagem, a Samsung acaba deixando o Dolby Vision de fora dos seus produtos, como é de costume. Porém, o que mais me incomoda na tela do A55 é o quanto de borda tem em volta dela, sem razão para isso. Eu não sei se é proposital para deixar a linha A distante da linha S, mas olha, é feio e incomoda um pouco, além de fazer o smartphone ficar maior do que o necessário. Mesmo com a tela menor, o smartphone da coreana é maior do que a chinesa. Ele é mais largo e mais alto. O engraçado é que eles trazem quase a mesma espessura. O Poco tem 8,3 mm e o Galaxy tem 8,2. E olha que o Poco X7 Pro tem 1000 mAh a mais de bateria do que o coreano. Agora, finalizando o assunto de tela e construção, ambos trazem uma característica que me incomodou no ano passado quando eu fiz o review do A55 e que continua agora com o X7 Pro, que é o sensor de biometria embaixo da tela. O que incomoda é que ele é muito para baixo, sendo pouco ergonômico no uso do dia a dia, dava para ser um pouco mais alto. De toda forma, eles funcionam rápido e bem, com o smartphone sendo liberado quase que instantaneamente. Aqui tá claro que a Poco investiu muito na tela do X7 Pro, enquanto que a Samsung focou nos materiais da carcaça do A55. Por dentro, o Exynos 1480 não tem nem como competir com o Dimensity 8400 Ultra. Esses dois sockets são muito diferentes, já que o chip da Samsung é feito para intermediários e o da MediaTek é para quem quer desempenho de topo de linha, mesmo que ele acabe só se igualando aos tops da geração passada. A Qualcomm começou com essa estratégia na época da pandemia, junto da própria Poco com o X3 Pro e o Snapdragon 860. Nós tivemos também aparelhos da linha F adotando o Snapdragon 870, e com o tempo o mercado adotou a presença do MediaTek de linha 8 para conseguir entregar muito desempenho com um preço um pouco mais econômico. Geralmente o que ele vai fazer é o que eu falei, pegar o desempenho do ano passado e trazer para esse ano. Fica então clara a vantagem do 8400 pela qualidade gráfica dos jogos e a facilidade que ele tem em rodar tudo no máximo.
Entretanto, o Exynos 1480 ainda é um bom chip de intermediário e dá conta de todas as tarefas do dia a dia, incluindo algumas funções de IA do Galaxy. Também vale falar que todos os jogos que eu rodei no Poco X7 Pro também rodaram no A55, com uma resolução pior, mas ele rodou e foi bem, tá? Nos testes de benchmark é que essa diferença pode aparecer mais. Segundo o site Nano Review, a diferença no Geekbench 6 é mais de 30% no single core e mais de 80% no multicore. No AnTuTu essa diferença é ainda maior, com o smartphone da Poco ficando 120% na frente. Aqui nem tem muito o que discutir. Se você quer poder de processamento, o smartphone da Xiaomi é o melhor. Porém, isso significa pagar mais caro para receber esse poder de fogo. Mesmo tendo caído bastante desde o review, o X7 Pro ainda está por R$ 2.370 no AliExpress com estoque no Brasil, ou algo perto de R$ 2.500 na Amazon. O A55 está R$ 1.782 na Amazon, mas a maioria dos varejistas tem ele ali perto dos 1.850, mas é fácil encontrar perto dos 2.000. Apesar de mais barato, o smartphone da coreana começa também com uma configuração menor. Ele inicia em 128 de armazenamento com 8 GB de RAM. O Poco começa em 256. Também é possível escolher opções com mais memória RAM, mantendo a memória interna, ou dobrar para 512 GB de armazenamento e 12 de RAM nesse modelo, mas claro, ele vai ficar mais caro também. Até agora eu só vi vantagens no Poco X7 Pro, até porque ele é um modelo mais novo, não dá para negar isso. Um ponto que vale salientar é que ele é apenas importado, então você não tem nota fiscal nem assistência técnica, e isso deve dar uma diferença neles. Mas tem um outro ponto onde eu realmente acho que o A55 pode se sair melhor, que é nas suas câmeras. Mas antes de falar delas, eu quero dar duas dicas para vocês economizarem comprando na internet. A primeira é dar uma olhada no nosso grupo de ofertas, que está disponível em escolha.cc/grupo. Lá você vai encontrar um link para entrar no Telegram ou no WhatsApp, onde nós fazemos uma curadoria diária do que está barato na internet. Tem também o comparador Escolha Segura, nossa extensão e aplicativo Android, onde você compara preços automaticamente, testa cupons também automaticamente e ainda dá para criar alertas, então você é avisado quando o produto que você quer está no preço que você deseja. Tem link dos dois aqui embaixo, agora deixa eu voltar. Com relação à fotografia e vídeo, nós temos duas situações que podem te ajudar a decidir qual desses telefones é o melhor para você. Nós não temos fotos lado a lado, tá? Mas eu quero falar da experiência que esses caras têm em tempos diferentes. Vamos então começar com a ficha técnica de cada um. O Samsung Galaxy A55 ele tem 3 lentes traseiras, é uma de 50, outra de 12 megapixels que é a ultra wide e uma última com 5 megapixels que faz as fotos macro. A frontal do Galaxy tem 32 megapixels. Já no Poco X7 Pro, nós temos os mesmos 50 para a câmera principal, uma lente ultra angular de 8 megapixels que tem resolução menor e nenhuma lente adicional macro por aqui. Já a frontal tem 20 megapixels. Com relação à qualidade das fotos, dá para notar que ambas as empresas abusam de saturação, mas eu achei que a Poco tá um pouco mais exagerada. Na qualidade da lente principal, as duas estão muito bem, tá? Com muitos detalhes, bom balanço de branco e HDR. O alcance dinâmico também tá legal, mas a Samsung tem uma mania de continuar clareando o rosto, mesmo que o ambiente tenha uma variação de luz que sugere sombra. Uma coisa engraçada que acontece é que apesar da Samsung ter um sensor de 12 megapixels e o Poco 8, o A55 ainda faz fotos mais escuras do que o X7 Pro, e isso é um pouco do resultado do processador mais potente do chinês, mas também por conta do sensor, que é maior no X7 Pro. Então ele tem uma resolução menor, mas a entrada de luz é maior. Em fotos macro, mesmo que alguns registros do A55 sejam ruins, nem tem como comparar, porque a concorrente não traz uma lente com essa finalidade e a ultra angular não faz fotos macro. Na frontal, os dois estão até numa posição parecida, tanto em definição como na qualidade do resultado final. A Samsung, mesmo com 32 megapixels, faz fotos de 12 por padrão, e o X7 Pro usa a resolução de 20 megapixels o tempo todo. Eu só não curto que ele tende a suavizar muito a foto e aplicar uma falsa nitidez. No A55 eu senti isso também, mas de uma forma um pouco menos agressiva. Eu não sei se você consegue notar isso no vídeo, no entanto, eu gosto mais das selfies do Galaxy. Já nos vídeos, bem, daí a Samsung é incontestável, tá? Ela é superior aos modelos concorrentes diretos, tá? Principalmente os smartphones chineses. Por quê? Porque ela faz vídeos em 4K, com uma taxa de bits mais alta, e isso traz mais possibilidades na hora de editar os vídeos.
Assim como ela consegue trocar entre lente principal, ultra angular e frontal sem precisar parar o vídeo, quando estamos gravando em 30 frames por segundo. Isso já mostra que ela grava em 4K na frontal e de forma muito mais estável. Pelo conjunto mais equilibrado, eu acho que o A55 ganha nesse ponto, mas eu ainda acho que a Poco evoluiu muito nesse último ano, um salto grande do X6 para o X7 Pro. Por fim, ainda falta falar de uma das coisas que eu mais gostei no Poco e que eu estou esperando muito que o A56 traga, que é a bateria de 6.000 mAh. Como essa bateria aqui traz silício carbono na composição junto com o lítio, a fabricante consegue colocar mais energia ocupando menos espaço, e isso fez com que o X7 Pro mantivesse a sua espessura muito próxima do A55, mas com 1.000 mAh a mais. Só que não acaba por aqui, tá? Esse cara vem na caixa com um carregador de 90 watts, que entrega uma recarga completa em 50 minutos, enquanto que o A55 tem compatibilidade com o carregador de 25 watts, mas na caixa vem apenas 15 watts. E daí ele demora 2 horas e 7 minutos para ir de 0 a 100, graças a esse acessório mais básico. No consumo, no entanto, é engraçado, tá? Porque eles ficam muito parecidos em alguns números. Por exemplo, no uso do YouTube, o Poco drenou 8%, enquanto que o A55 drenou 9%. No uso do Chrome e redes sociais, o X7 Pro consumiu 11% em 1 hora e o A55 10% no mesmo período. Tudo isso dá para considerar como um empate técnico, mas a Samsung leva vantagem na gravação de vídeo 4K, onde drenou 17% em 1 hora contra 19% do X7 Pro. No entanto, quando vemos alguns jogos mais pesados, daí sim o X7 vai muito melhor. No Asphalt ele consumiu 9% e no Genshin Impact levou 13%. O A55 levou 13% e 19% respectivamente. Dá para perceber que cada SoC tem um foco para atividades diferentes. Então se você for jogar, o Dimensity vai levar a melhor, mas se você for usar no dia a dia, talvez eles fiquem muito parecidos. De qualquer forma, o X7 Pro conseguiu durar mais de um dia na minha mão, usando ele toda hora. Já o A55 eu tive que segurar um pouco para não ficar sem bateria na rua. Ele chega no final do dia, mas não passa muito mais do que isso. Resumindo, esse comparativo aqui é difícil. O A55 é um smartphone bonito, bem construído, mas que ainda é um intermediário e até por isso tem um preço menor. Ele vai ter atualizações por um longo período e é um celular bastante confiável. Ele tem vantagens que outros smartphones na mesma faixa de preço e hardware não trazem, mas o foco principal aqui é câmera. Quando falamos de desempenho, velocidade de carregamento e bateria, o X7 Pro vai levar melhor, até mesmo na sua tela, que tem bordas menores. Ele tá bonito, tá consistente, enfim, vai ser um dos melhores custo-benefício do ano, mas o que você tem que pensar é exatamente o que você quer. A Samsung pode te trazer um ecossistema, enquanto que o Poco vai trazer poder de fogo. Além disso, ele só pode ser encontrado importado, então você também tem que ter isso em mente. Mas de qualquer forma, ele tá muito interessante. Se você gostou desse comparativo, não esquece que tem os links na descrição e também de deixar um comentário. Me conta qual dos dois celulares você acha mais interessante e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais. Tchau, tchau!